Não faz muito tempo, El Salvador era um dos países mais atingidos pelo crime na América Latina. Mas em menos de um ano, de alguma forma conseguiu reduzir sua taxa de homicídios pela metade, uma grande conquista para o governo salvadorenho e algo que a maioria dos salvadorenhos está bastante feliz. Então, como eles conseguiram isso? Como El Salvador tem vencido sua guerra contra algumas das gangues mais violentas não apenas na América Latina, mas que o mundo já conheceu? Os Estados Unidos poderiam aprender algo com seus esforços? Para derrotar as gangues, tomaram as medidas esperadas de um governo razoável. Começaram a prender criminosos. Simples, certo? Não exatamente. Veja, o governo de El Salvador não apenas jogou alguns criminosos na prisão. Eles começaram a colocar muitos criminosos atrás das grades. Dezenas de milhares, na verdade. E tudo em um período de tempo relativamente curto, no que se tornou uma onda contínua de buscas e varreduras, orquestradas por forças militares e policiais altamente equipadas. Quase 70 mil pessoas foram presas em menos de 2 anos. Isso impactou enormemente o notório problema de violência e gangues em El Salvador. Mas essas prisões entusiasmadas também criaram a necessidade das chamadas mega-prisões, e concedeu a esta nação relativamente pequena, de cerca de 6,5 milhões de pessoas, a honra de ter a maior taxa de encarceramento per capita do mundo, cerca de 605 prisioneiros por 100 mil cidadãos, a partir de dezembro de 2022. Por mais de 30 anos, gangues transnacionais selvagens como a MS-13 e Barrio 18 têm, com impunidade, usado extorsão, assassinato, sequestro e estupro para estabelecer controle sobre a vida de milhões de salvadorenhos. Mas não mais. Agora, qualquer indivíduo que seja sequer suspeito de se envolver ou apoiar atividades de gangues de qualquer forma, provavelmente desaparecerá em uma das perigosas e superlotadas prisões do país, onde poderá ser detido indefinidamente sem nunca ver o interior de um tribunal. O governo de El Salvador escolheu enviar uma mensagem clara para as gangues do país. Não enquanto eu estiver no comando. Então, como chegamos aqui? Essa mudança de estratégia e as duras políticas por trás dela podem ser rastreadas até um homem, o presidente Nayib Bukele, que após assumir o cargo em 2019, prometeu reverter 3 décadas de terrorismo de gangues desenfreado. E mantendo sua palavra, é exatamente isso que ele tem tentado fazer, principalmente travando uma verdadeira guerra de atrito contra as organizações criminosas mais notórias de El Salvador, uma batalha em grande escala que começou oficialmente em março de 2022. Após 87 pessoas serem assassinadas pela MS-13 em 3 dias. Desde então, Bukele tem se apoiado em uma série de medidas controversas para ganhar vantagem sobre as gangues, incluindo a suspensão de certos direitos constitucionais, como o devido processo legal e o direito de se defender em tribunal, sem mencionar a implementação de um estado de emergência em todo o país. Apesar da abordagem pesada, os resultados que produziu parecem se justificar. Com uma taxa de aprovação que consistentemente gira em torno de 90%, Bukele é amplamente considerado o presidente mais popular da América Latina. Talvez porque, após começar forte com promessas de reparar a imagem internacional de El Salvador e declarar guerra ao crime organizado, ele conseguiu realizar uma façanha aparentemente impossível, recuperando bairros inteiros ao reduzir a influência e presença de... Mas antes de podermos entender as motivações ambiciosas e semi-autoritárias do presidente para entrar em guerra com as gangues, devemos primeiro perguntar quem é Nayib Bukele e como ele se tornou o presidente mais jovem de El Salvador. Bem, antes de Bukele ser empossado como presidente com apenas 37 anos e começar seu mandato de 5 anos como o chefe de estado mais jovem da América Latina, ele cresceu na capital, San Salvador, principalmente como um privilegiado forasteiro. O pai de Bukele, um empresário muçulmano de descendência palestina, possuía uma empresa de relações públicas e era uma figura proeminente na capital da nação. Ele também era famoso por estabelecer a primeira franquia do McDonald's no país, entre outros feitos. Ele também era um polígamo praticante que tinha 6 esposas. Então pode-se dizer que Bukele cresceu em uma família grande, que incluía 3 irmãos e 7 meio-irmãos. Jovem, Bukele estudou em uma escola particular bilíngue, o que talvez explique seu inglês fluente. A maioria dos seus colegas abastados compartilhava de suas ambições pessoais e valores conservadores familiares.
Ainda jovem, a jornada de Bukele na política começou quando ele deixou a faculdade para administrar uma boate no centro de San Salvador, antes de finalmente assumir a empresa de relações públicas de seu pai. Alguns anos depois, em 2011, Bukele embarcou em uma campanha autofinanciada com o objetivo de se tornar prefeito de Nuevo Cuscatlán, um município considerado parte da área metropolitana de San Salvador, campanha que ele venceu por uma margem de menos de 2%. Ansioso para avançar politicamente e encorajado por seu atual partido, a Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, um dos dois principais partidos políticos que surgiram durante a Guerra Civil Salvadorenha, o próximo alvo de Bukele era a Prefeitura de San Salvador, um cargo amplamente visto como um trampolim para a presidência. Mas, a essa altura, ele já podia sentir sua influência individual crescendo. Ele decidiu excluir o partido de sua campanha, buscando apoio de familiares conectados e antigos amigos, e entrou na corrida para prefeito de 2015 como candidato independente, uma manobra bem-sucedida que lhe permitiu aproveitar os sentimentos anti-establishment e atrair uma gama diversificada de apoiadores. Nascido em 1981, Bukele está entre a geração X e os millennials. Diferente de seus predecessores e oponentes mais velhos, ele ascendeu ao poder na era da internet e redes sociais. E por causa disso, Bukele conseguiu contornar a mídia tradicional e alcançar um público massivo, para quem ele se retratou tanto online quanto pessoalmente como um livre pensador que diz a verdade, ansioso para agitar o cenário político e ir contra o status quo, uma imagem que ele legitimou totalmente quando escolheu virar as costas para a Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional. Ser ignorado no Twitter não foi suficiente para a Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, o partido de esquerda dos dois antigos presidentes, expulsar oficialmente Bukele. Não ajudou o fato de Bukele já ter desenvolvido uma reputação por ignorar as permissões necessárias e desconsiderar as regulamentações de zoneamento em sua administração. Mas então ele foi acusado de atirar uma maçã durante uma reunião do Conselho Municipal no diretor jurídico do Conselho, a quem ele acusou diretamente de conspirar com seus críticos contra ele. Mas mesmo depois de tudo isso, o que finalmente levou à expulsão de Bukele do partido foi seu desejo de concorrer à presidência, com ou sem o apoio do partido. No final das contas, ele foi expulso do partido, o que realmente só funcionou a seu favor, pois o deixou livre para anunciar oficialmente tanto sua candidatura à presidência quanto a formação de seu novo partido, Nuevas Ideias. Mas, junto com sua nova liberdade, Bukele também desenvolveu uma forte resistência a qualquer crítica às suas políticas ou liderança. E em resposta ao que ele passou a ver como ataques pessoais injustos, ele estava moldando uma paisagem midiática alternativa e mais amigável para si mesmo. Uma que consistia em programas de televisão, uma rede de trolls no Twitter, um exército de youtubers e várias publicações que postavam histórias favoráveis no Facebook. E se essa era sua intenção desde o início ou não, é difícil dizer. Mas ao romper publicamente com um dos principais partidos políticos do país, ele conseguiu se posicionar como um guerreiro solitário, lutando contra a corrupção política, uma postura que ele deixou abundantemente clara quando começou a usar o slogan da campanha: "Há dinheiro suficiente para todos, desde que ninguém roube". No final, a estratégia eticamente questionável de Bukele funcionou como um encanto, e em fevereiro de 2019, com apenas 53% dos votos, ele ganhou a presidência e entrou ansiosamente em um vácuo político deixado pelos dois, agora desacreditados, partidos históricos do país. Bukele e sua rápida ascensão através das fileiras políticas, de prefeito de uma cidade de menos de 10 mil habitantes para o prefeito da capital do país, para se tornar o presidente mais jovem que o país já teve, simbolizou um novo capítulo na tumultuada história política de El Salvador. Ou assim parecia. Embora a plataforma de Bukele seja majoritariamente contra a corrupção, seu governo rapidamente adotou um tom autocrático assustador. Especialmente após as eleições legislativas e municipais ocorrerem 2 anos depois, e o Nuevas Ideias ganhar 56 dos 84 assentos na Assembleia Legislativa e 152 dos 262 prefeituras de El Salvador. As eleições foram geralmente consideradas livres e justas, mas ainda assim foi uma vitória esmagadora que efetivamente deu a Bukele o controle do Congresso do país. Então você pode estar se perguntando, quem é Bukele de verdade? Ele é o verdadeiro negócio, um verdadeiro defensor da mudança, ou simplesmente outro oportunista político cheio de promessas infladas que ele nunca cumprirá? Bem, se nada mais, ele certamente conseguiu causar controvérsia e gerar uma quantidade séria de hype.
A popularidade de Bukele, reforçada por uma detalhada campanha de propaganda, também parece se basear em resultados tangíveis e positivos. Suas diversas iniciativas, gestão da pandemia do coronavírus 19 negativo, compromisso com projetos de infraestrutura pública, esforço para elevar o salário mínimo e tentativas de manter os preços do gás baixos, foram todas bastante populares e bem-sucedidas. Talvez mais importante, no entanto, ele também conseguiu acender um sentimento de esperança e orgulho nacional em milhões de salvadorenhos, um otimismo cauteloso que parece estar enraizado na ideia de que El Salvador está finalmente colocando seus assuntos em ordem. Mas talvez o maior impulso à popularidade de Bukele, e o que muito bem pode ser seu legado como presidente, é a guerra que ele continua a travar contra as gangues mais mortais do país. A violência de gangues é uma parte significativa da vida diária de muitos latino-americanos em variados graus. Extorsão, sequestro, assassinato, contrabando e outras brutalidades persistiram desde o final dos anos 90, principalmente devido à instabilidade social, econômica e política que restou após a Guerra Civil. E nas últimas décadas, todos os presidentes salvadorenhos lutaram com o problema da violência de gangues. Uma gestão anterior instaurou a política mano dura, ou mão forte, que consistiu em enviar soldados a bairros carentes para recolher suspeitos de gangues, lotando as prisões do país. Outra administração implementou algo chamado super mano dura, e você provavelmente pode imaginar como isso era. Mas então veio Nayib Bukele, que, ironicamente, enquanto servia como prefeito de San Salvador, criticou táticas de policiamento agressivas como essas, chamando-as de não apenas impraticáveis, mas imorais. Bem, tudo isso mudou no espaço de 3 dias, quando membros da MS-13 assassinaram 87 pessoas em uma terrível onda de assassinatos que chocou o país. Em El Salvador, a violência de gangues sempre foi um problema, mas isso foi diferente. Desta vez, as vítimas eram principalmente civis inocentes, não afiliados a gangues, e a mensagem por trás dos assassinatos visava uma única figura: Bukele. Existem 2 teorias para o motivo das gangues tentarem intimidar Bukele. A mais simples é que o novo presidente vinha falando sobre a redução intensa do crime de gangues para melhorar a imagem de El Salvador internacionalmente. Então, numa tentativa de mostrar quem mandava, membros da MS-13 começaram a matar pessoas, deixando pelo menos um corpo na estrada que leva a Surf City, uma área costeira que Bukele revitalizou e renomeou na esperança de atrair turistas internacionais. A outra teoria é um pouco mais complicada, se não surreal. Segundo diversas fontes, incluindo os Estados Unidos. Conforme relatado por várias fontes, incluindo a Embaixada dos Estados Unidos em El Salvador, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e El Faro, no início do mandato de Bukele em 2020, pelo menos 2 funcionários do governo coordenaram diretamente com líderes das maiores gangues de El Salvador, MS-13 e Barrio 18, estabelecendo uma trégua temporária entre as gangues e o Estado. O chefe do sistema penal salvadorenho e o vice-ministro da Justiça e Segurança Pública, Osiris Luna Mesa, e o presidente da Unidade de Reconstrução do Tecido Social, Carlos Amílcar Marroquim Chica, foram ambos acusados de organizar e participar de várias reuniões secretas com líderes de gangues encarcerados, eventualmente estabelecendo uma trégua secreta. Em troca de proteção governamental contra a extradição para os Estados Unidos para certos líderes de gangues, melhor tratamento para membros de gangues já encarcerados e outros incentivos financeiros, os líderes das gangues concordaram em oferecer seu apoio político e, mais importante, reduzir o número de homicídios no país. Supostamente, líderes de gangues presos receberam tratamentos especiais, como acesso a celulares e prostitutas. Apesar de algumas evidências bastante sólidas, quando as notícias dessas negociações vieram à tona em agosto de 2020, Bukele e seu gabinete negaram veementemente que tal acordo tenha sido feito. Então, por que? Muitos perguntaram. Um porta-voz da MS-13 afirmaria publicamente que sua onda de assassinatos de 3 dias, que deixou pelo menos 87 pessoas mortas e todo o país temendo por sua segurança, foi a resposta da gangue ao governo quebrando sua trégua de 2 anos e meio ao atrair vários dos líderes da gangue para uma reunião e então prendê-los. Trégua secreta ou não, de qualquer forma, Bukele provou que não seria intimidado. Para ser explícito, em março de 2022, logo após os assassinatos, a Assembleia Legislativa instaurou um estado de exceção de 30 dias, permitindo às autoridades prender e reter indefinidamente sem julgamento qualquer pessoa suspeita de envolvimento com gangues.
Durante meses, reunir-se em grupos maiores que 2, a não ser para serviços religiosos, eventos esportivos ou encontros culturais e econômicos, se tornou um delito punível com prisão. A Assembleia Legislativa também alterou o Código Penal para permitir penas de prisão de 10 a 15 anos para qualquer pessoa condenada por criar, reproduzir ou transmitir qualquer conteúdo visual relacionado a gangues ou atividades de gangues. E as novas regras também fizeram com que todos os menores envolvidos no cerco de Bukele às gangues pudessem ser acusados como adultos. Para muitos, isso parece excessivamente severo, opressivo no melhor cenário e autocrático no pior. E é verdade que muitos indivíduos inocentes se encontraram na prisão simplesmente por estarem no lugar errado, na hora errada. Mas por mais desconfortável que possa ser, não podemos ignorar o fato de que essas mudanças radicais também produziram resultados tangíveis. Antes de Bukele, membros de gangues eram conhecidos por impedir qualquer pessoa que morasse no território de outra gangue de entrar no deles, por qualquer motivo, mesmo que estivessem viajando de transporte público. Indivíduos tinham que mostrar identificação governamental para comprovar residência e, se localizados em território de gangue rival, podiam ser barrados, agredidos ou até mortos. As empresas eram obrigadas a pagar subornos simplesmente para operar dentro do território de uma determinada gangue. Conforme o estado de exceção de 30 dias de Bukele se estendia e a atividade das gangues no país diminuía, a liberdade de movimento dos civis crescia constantemente. Não totalmente, embora o estado de exceção não especificasse restrições de viagem, Bukele avisou os cidadãos antes de sua aprovação que a medida poderia abranger fechamentos temporários em algumas áreas. Na maioria das vezes, isso significava forças de segurança do governo e polícia limitando o acesso a comunidades de baixa renda conhecidas por serem focos de atividade de gangues. Agora, mais de 1 ano e meio após o estado de exceção de El Salvador, que tem sido amplamente caracterizado por prisões em massa, uso excessivo de força, erosão de muitas liberdades civis e contínuas acusações de violações dos direitos humanos, Bukele tem insistido que isso sempre fez parte de sua receita para o sucesso. Seu plano, ele disse, sempre dependeu de romper com estratégias estabelecidas para avançar, apesar das críticas, mesmo quando representantes dos Estados Unidos e da União Europeia o criticaram por algumas de suas ações mais questionáveis como presidente, principalmente sua manipulação intencional da Constituição do país, que o teria impedido de concorrer a um segundo mandato. A resposta típica de Bukele à interferência de governos estrangeiros tem sido, essencialmente, dizer aos Estados Unidos e à União Europeia que isso não é da conta deles, enquanto também aponta que El Salvador é um pequeno país que desempenha um papel relativamente pequeno no cenário global. Por décadas, Bukele disse, El Salvador fez o que outras nações disseram ser o melhor. Protegido por potências estrangeiras, o governo entregou o país à direita. Protegido por outros agentes externos, o poder foi entregue à esquerda. E tudo que resultou desse vai e vem foi mais pobreza e mais violência, enquanto, fundamentalmente, o sistema, as instituições e as leis permaneceram as mesmas. Ainda que a presidência de Bukele tenha um tom autocrático, é crucial ressaltar que desde que ele iniciou seu plano de controle territorial em 2019, a taxa de homicídios em El Salvador caiu pela metade e foi acompanhada de um grande apoio público, com 95% dos salvadorenhos aprovando as novas medidas de segurança. Porque as gangues controlaram por tanto tempo grandes extensões do país, exigindo dinheiro em troca de permitir até as atividades econômicas mais básicas, isso tornou a repressão amplamente popular. A guerra de Bukele contra as gangues tem sido marcada por postos de controle, interrogatórios aleatórios e grandes operações de varredura. Recentemente, um exército de cerca de 1.000 policiais e 7.000 soldados se espalhou pela província de Cabanhas, estabelecendo postos de controle em todas as estradas de acesso ou saída. Houve muitas outras operações do tipo, que envolveram milhares de tropas e oficiais, mas esta recente ocorreu logo após um ataque a um veículo de patrulha da polícia que deixou 2 oficiais feridos. Em operações anteriores, tropas do governo e polícia agruparam muitas pessoas, frequentemente baseadas apenas em sua aparência e local de residência. Audiências coletivas nas quais juízes enfrentaram de 50 a 500 réus de uma só vez também foram realizadas. Lamentavelmente, em tais julgamentos abrangentes, documentos e provas que poderiam atestar o caráter dos acusados frequentemente são ignorados.
E se isso não fosse suficiente para alarmar diversos grupos de direitos humanos, para acompanhar o número sempre crescente de prisões e acelerar as dezenas de milhares de casos aguardando julgamento, o Congresso de El Salvador também começou a permitir julgamentos em massa questionáveis, uma prática duvidosa que também exigiu a construção de uma nova mega-prisão de segurança máxima, com capacidade para abrigar 40.000 detentos. A construção desta prisão, oficialmente chamada de Centro de Confinamento de Terrorismo, e a contínua campanha de Bukele para preenchê-la, levantaram uma série de preocupações sérias sobre violações dos direitos humanos. As celas nos 8 principais blocos são divididas em módulos. Cada módulo contém 2 vasos sanitários e 2 pias, mas a água é controlada por guardas de fora da cela e 80 beliches, sem colchões, formam mais de 100 detentos, dando a cada prisioneiro cerca de 0,6 metros quadrados de espaço. No Centro de Confinamento de Terrorismo, os prisioneiros não recebem visitantes. Existem poucos, se houver, programas de reabilitação, oficinas ou programas educacionais. E a partir de julho de 2023, a nova mega-prisão de Bukele abrigava mais de 12.500 detentos. Antes da repressão, a maioria das prisões notoriamente violentas e com recursos insuficientes de El Salvador já operava com 120% da capacidade. No passado, especialmente na gestão Sánchez Serén, as prisões foram palco de diversos estados de emergência, onde os presos ficavam reclusos 24 horas por dia, sem acesso a advogados e cuidados de saúde, e impedidos de participar dos próprios julgamentos. E só o tempo dirá se as condições no Centro de Confinamento de Terrorismo se mostrarão melhores. De maior preocupação, no entanto, é que centenas, talvez até milhares, de indivíduos inocentes foram arrastados durante o estado de exceção contínuo de Bukele, muitos deles desaparecendo no cada vez mais falho sistema de justiça criminal do país. Essa situação levou a milhares de novos prisioneiros esperando em detenção, muitas vezes em condições superlotadas ou subhumanas, enquanto seus julgamentos levam anos para se desenrolar, período durante o qual muitos morreram. Essas injustiças deixaram muitos salvadorenhos, bem como observadores de outras nações, questionando qual situação é pior, o punho de ferro de Bukele ou as décadas de opressão violenta pelas gangues. Agora que compreendemos a vida sob a liderança de Bukele, como era sob as gangues? Desde o fim dos anos 90, gangues violentas impõem sua influência sobre os cidadãos de El Salvador, mas não surgiram lá. Na verdade, as origens tanto da MS-13 quanto do Bairro 18 podem ser rastreadas até Los Angeles. Durante um período de migração em massa nos anos 80, quando centenas de milhares de salvadorenhos fugiram para o norte para escapar da violência da guerra civil, muitos adolescentes ficaram órfãos ou sem dinheiro ou se sentindo à deriva depois que chegaram à América. Muitos foram atraídos para o crime na cidade, onde gangues negras, asiáticas e mexicanas competiam arduamente por influência, tráfico ilegal de drogas e território. Originada na comunidade de imigrantes salvadorenhos, a MS-13, ou Mara Salvatrucha, era inicialmente uma gangue de rua no bairro de Pico Union, formada em grande parte por jovens delinquentes fãs de heavy metal cansados da intolerância racial e perseguição. O nome Mara Salvatrucha reflete as raízes salvadorenhas de seus membros iniciais, com Mara sendo um termo centro-americano para uma gangue e Salvatrucha indicando uma identidade salvadorenha. Movida pelo anseio de proteger sua comunidade, a MS-13 inicialmente visava resguardar a si mesma e aos outros imigrantes salvadorenhos das gangues mais estabelecidas de Los Angeles. Por longos anos, a MS-13 atuou em uma escala menor, envolvendo-se principalmente em atividades criminais locais e violência de rua. Mas durante os anos 90, ocorreu uma mudança significativa. Em 1996, para demonstrar sua posição firme sobre imigração e crime, a administração Clinton aprovou uma lei que obriga a deportação de não-cidadãos que cumprem penas de crimes graves de mais de um ano. Dezenas de milhares de jovens foram repatriados, principalmente jovens homens da Guatemala, Honduras e El Salvador, muitos dos quais estavam associados a gangues. Em 1996, a Califórnia ampliou consideravelmente o alcance para crimes deportáveis. Em certos casos, uma prisão por dirigir embriagado ou furto pode resultar na deportação de uma pessoa independentemente do tempo de residência nos Estados Unidos. Havia, como esperado, vários problemas com essa abordagem. Inicialmente, os Estados Unidos começaram a deportar muitos criminosos violentos sem comunicar aos governos de origem suas identidades ou crimes.
Muitos desses indivíduos passaram a maior parte da vida nos Estados Unidos e tinham poucas ou nenhuma conexão com seu país de origem. Isso marcou um ponto de virada notável na história das gangues latino-americanas, pois os membros deportados trouxeram a cultura, estrutura e atividades criminosas de suas gangues para várias regiões da América Central, levando à proliferação generalizada da MS-13 não apenas em El Salvador, mas também em Honduras, Guatemala e México, transformando efetivamente a MS-13 em um fenômeno internacional. Conforme sua presença se ampliava, suas atividades criminosas também se expandiam, evoluindo de crimes locais de rua para tráfico de drogas e pessoas, extorsão, agressão grave, assassinato e assassinatos organizados. E com o passar do tempo, a MS-13 ganhou notoriedade global e construiu uma reputação temível. Até 2015, El Salvador tinha aproximadamente 60 mil membros de gangues e 70% dos negócios sofriam extorsão, resultando em perdas anuais de 4 bilhões de dólares, conforme estimado pelo Banco Central de Reserva de El Salvador. Neste ponto, a taxa de homicídios havia subido mais que na maior parte da Guerra Civil. Apesar de décadas de esforços policiais contra a atividade de gangues, a MS-13 se manteve forte, em parte por sua estrutura de comando descentralizada, que permite a independência de cada célula ou clica, implicando que a MS-13 não possui um líder único reconhecido. A segunda maior gangue de El Salvador, Barrio 18, também conhecida comumente como a 18ª Gangue, também teve seu início na área de Pico Union em Los Angeles, mas com uma grande diferença. Barrio 18 iniciou como uma gangue mexicana que passou a aceitar não mexicanos, oportunidade aproveitada por hondurenhos, guatemaltecos e salvadorenhos. A evolução altamente semelhante de MS-13 e Barrio 18 certamente levanta uma série de questões sobre a complexa interseção de imigração, desafios sociais e o surgimento de organizações criminosas dentro de comunidades marginalizadas. O que significa, goste ou não, que alcançar a vitória sobre a MS-13 ou qualquer gangue semelhante quase certamente exigirá uma abordagem abrangente que, primeiro, trata das raízes do envolvimento em gangues, em segundo, aprimora as condições socioeconômicas da área e, terceiro, desmonta a organização de uma gangue através do fortalecimento da aplicação da lei. Mas isso não é tudo. Para realmente derrubar uma gangue tão estabelecida quanto a MS-13 ou Barrio 18, há algo mais que precisa ser feito. Não é segredo que membros de gangues usam tatuagens distintas e sinais de mão como identificadores e símbolos de lealdade. Isso é tão conhecido, na verdade, que essas características se tornaram pseudo-religiosas, bem como sinônimas da violência desenfreada e degradação pelas quais essas gangues são famosas, o que torna a destruição das imagens associadas a uma gangue um passo necessário para neutralizá-la. É por isso que soldados e policiais em El Salvador têm levado membros presos da MS-13 para cemitérios e ordenando que eles quebrem com marretas quaisquer lápides que exibam insígnias de gangues, símbolos que agora são ilegais. A mudança está acontecendo em El Salvador. Há pouca dúvida sobre isso na mente de qualquer um. Alguns podem afirmar que a guerra contra as gangues está sendo vencida. Mas a que custo? Bukele já anunciou suas intenções de concorrer à reeleição no próximo ano, um feito histórico, dado que antes disso havia uma proibição constitucional de mandatos consecutivos. Ainda assim, o Tribunal Superior do país decidiu a seu favor em 2021, e a capacidade de Bukele de buscar um segundo mandato tem sido um sério ponto de debate desde então, com muitos acreditando que não é coincidência que os juízes desse tribunal foram nomeados por um Congresso dominado pelo partido de Bukele. A questão agora é, mais 5 anos da abordagem autoritária de Bukele é realmente o que El Salvador precisa? Se isso solucionar definitivamente o problema das gangues, muitos concordarão. Porém, outros veem que se persistir nessa atitude, a próxima crise presidencial que enfrentará será uma de direitos humanos devido a prisões ilegais e encarceramento em massa. A abordagem hiperagressiva de Bukele ao problema das gangues lhe rendeu altíssimas taxas de aprovação, o que resultou em um culto de políticos regionais determinados a emular suas políticas duras na esperança de conquistar seus próprios eleitores. Mas à medida que as queixas documentadas sobre abusos dos direitos humanos continuam a se acumular, com quase 200 pessoas supostamente tendo morrido sob custódia do Estado, há muitos que dizem que o presidente de 42 anos está ignorando controles e equilíbrios fundamentais do processo democrático.
Muitos também acreditam que a adição de julgamentos em massa só aumentará o número de pessoas inocentes sendo presas e contribuirá para o agravamento das condições prisionais. Mas El Salvador não é o único país lutando para resolver seu problema de gangues. Muitas nações estão presenciando uma violência ligada a gangues, tiroteios e bombardeios nunca vista antes. O Haiti, por exemplo, viu a violência de gangues escalar e se espalhar de sua capital, Porto Príncipe, pelo centro do país até suas outras duas grandes cidades, marcando um aumento significativo em assassinatos, sequestros e violência sexual nos últimos meses. Desde 2021, após o assassinato do presidente Jovenel Moïse, o Haiti tem sido assolado por instabilidade política e, como resultado, as gangues continuaram a aumentar seu poder ao ponto de controlar mais de 80% da área metropolitana de Porto Príncipe. E porque a corrupção em tantos níveis continua endêmica no Haiti, as gangues continuaram a operar com impunidade. Pegue, por exemplo, uma recente avaliação dos juízes e promotores do país, que resultou em cerca de 1/3 dos avaliados perdendo sua certificação devido à falta de integridade moral, credenciais inválidas ou à libertação ilegal de criminosos. A força policial do Haiti, também, apesar de um orçamento aumentado, tem sido incapaz de lidar com as gangues, enquanto luta com uma força de trabalho em constante declínio devido a renúncias, demissões, aposentadorias e fatalidades em serviço. Para te dar uma ideia, nos primeiros 6 meses de 2023, eles perderam aproximadamente 774 oficiais, mais de 5% da força total. No momento, muito como El Salvador, o Haiti está enfrentando sérios problemas relacionados à prisão em massa, pois mais de 80% de sua população carcerária atual está sendo detida em pré-julgamento, a maioria em condições alarmantes. Honduras parece estar enfrentando dificuldades. Seguindo o exemplo de Bukele, a atual presidente, Xiomara Castro, declarou guerra à extorsão relacionada a gangues, algo que a líder de esquerda vê como um problema muito sério que não só causa estagnação econômica, mas alimenta a violência e forçou inúmeros hondurenhos a deixar o país. Mas, como na maioria das guerras, essa tem sido uma batalha contra um inimigo e pelo controle da narrativa popular. No caso, o governo hondurenho está batalhando contra alegações de não ter combatido efetivamente o crime. Hondurenhos exasperados exigem medidas extremas, parecendo dispostos a abrir mão de alguns direitos constitucionais por segurança constante. É por isso que a abordagem de vitória a todo custo de Bukele e seus resultados positivos associados parece ter encontrado um público receptivo em Honduras. Apesar de algumas semelhanças, no entanto, a situação de segurança em El Salvador é diferente da de Honduras, que tem um território muito maior, maior população, maior pobreza e um conjunto mais diversificado de grupos criminosos. Talvez levando em conta essas diferenças, em um determinado momento, Honduras parecia disposta a seguir o exemplo de outro vizinho, a Nicarágua, cuja abordagem mais suave e comunitária de policiamento resultou em anos de taxas de criminalidade excepcionalmente baixas e presença mínima de gangues, até que o governo adotou uma abordagem semelhante à de El Salvador e transformou a polícia em uma força militar repressiva. Após anunciar um modelo de policiamento comunitário, Honduras tentou desmilitarizar suas forças de segurança para aumentar a confiança do público em uma instituição historicamente corrupta. No entanto, atraída pelos ganhos políticos da abordagem de Bukele, declarou seu próprio estado de emergência em dezembro de 2022, suspendendo certos direitos constitucionais e permitindo a detenção de suspeitos de atividade criminosa, sendo prorrogado várias vezes desde então. Porém, não são só as nações em desenvolvimento que enfrentam problemas. A Colômbia Britânica recebeu recentemente mais de 54 milhões de dólares do governo federal para combater o crescente problema de violência armada. Os fundos integram o investimento de 390 milhões de dólares do governo em programas nacionais de prevenção à violência armada e de gangues. O valor será dado ao longo dos próximos 5 anos, parte da iniciativa contra a violência de armas de fogo e gangues, anunciada em 2017. A preocupação com as gangues na Colômbia Britânica aumenta devido ao conflito de 10 anos das gangues de Lower Mainland. Originado de uma disputa no bairro Townline Hill, em Abbotsford, o conflito espalhou-se pela província. Gangues antes concentradas em Vancouver começaram a expandir seu território de drogas, espalhando violência. E para outro exemplo, vamos pegar a Dinamarca.
Para combater o crescente crime relacionado a gangues, seu governo recentemente apresentou um novo pacote composto por 39 medidas anti-gangues. Inclui regulamentos mais rígidos para menores e incentivo à responsabilidade familiar. O pacote inclui penalidades mais duras para membros de gangues, mais ferramentas de policiamento e iniciativas para evitar o recrutamento de jovens pelas gangues. Isso tem sido uma preocupação significativa para o governo dinamarquês. A audácia que as gangues têm mostrado no recrutamento de crianças, sem mencionar o envolvimento ativo delas em atividades criminosas, tem sido chocante. Tiroteios e esfaqueamentos são preocupantes, levando a novas medidas contra o uso de armas perigosas, como penas dobradas para membros de gangues que usam facas violentamente e penalidades mais rígidas para a posse de facas. O governo dinamarquês também estabeleceu penalidades mais severas para crimes econômicos e atos de chamada violência de humilhação, que é definida como abuso emocional com o objetivo de criar um sentimento de vergonha ou inutilidade em suas vítimas. Mas a Dinamarca não é o único país escandinavo com problemas. Historicamente, um dos países mais pacíficos do mundo, a Suécia, tem visto um recente aumento na violência de gangues como nunca antes experimentado. Em 2022, a Suécia registrou mais de 60 mortes por tiroteio, recorde histórico, com perspectiva de igualar ou superar este número em 2023. Relatórios da mídia têm ligado o recente aumento da violência a uma rixa entre facções rivais de uma gangue criminosa identificada como Foxtrot, ou a rede Foxtrot, principal distribuidora de narcóticos ilegais da Suécia. E parece que o primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, já teve o suficiente, reunindo-se recentemente com o chefe das Forças Armadas do país para discutir como eles podem trabalhar juntos para conter esse aumento sem precedentes de tiroteios e bombardeios. Durante anos, a Suécia administrou seu modesto problema com violência de gangues. Mas agora, com incidentes acontecendo quase diariamente e muitas das vítimas sendo adolescentes e espectadores inocentes, a escalada da violência de gangues tem sido impossível de ignorar. E assim, em resposta à natureza evolutiva das atividades criminosas do país, o governo sueco também começou a reformular seu código penal, implementando mudanças destinadas a expandir a polícia e o poder, permitir penas de prisão mais longas e proporcionar melhor proteção para as testemunhas. Destacando a necessidade de reformas jurídicas abrangentes, o primeiro-ministro Kristersson teria dito que as leis suecas não foram projetadas para guerras de gangues e soldados infantis. Para piorar a situação, as gangues da Suécia têm recrutado adolescentes de bairros imigrantes desfavorecidos, o que inevitavelmente levanta questões sobre as políticas de imigração historicamente liberais da Suécia. Consequentemente, legisladores suecos intensificaram restrições à imigração no último ano, na esperança de atenuar o crescimento das taxas de criminalidade e outros problemas sociais do país. Isso marca uma mudança drástica para o país, dado que, ao lado da Alemanha, a Suécia se destacou por muito tempo entre outras nações europeias por acolher prontamente centenas de milhares de solicitantes de asilo do Oriente Médio e da África. Infelizmente, as novas políticas implementadas pelo governo de centro-direita de Kristersson, que assumiu o poder no ano passado prometendo ser duro com o crime, fizeram pouco para conter a violência. Líderes da Dinamarca também apontaram que uma parte significativa das gangues do país é composta por jovens de origens minoritárias, muitos dos quais, após enfrentarem dificuldades para se integrar com sucesso na sociedade dinamarquesa, foram forçados a buscar comunidade e segurança em outros lugares. O fato de que a violência de gangues e a imigração são questões complexas que há muito estão entrelaçadas realmente não pode ser subestimado. Significa que para compreender qualquer dessas questões, diversos fatores sociais, econômicos e políticos precisam ser considerados. Mudanças drásticas na política de imigração e a estigmatização das comunidades de imigrantes só servirão para complicar ainda mais a questão. As pessoas geralmente migram para escapar da violência, pobreza e instabilidade política ou para buscar melhores perspectivas econômicas, mas sempre haverá obstáculos à integração social e econômica. É por isso que, para abordar efetivamente essas questões, será necessário uma abordagem abrangente. Uma abordagem que primeiramente aborde as causas do envolvimento com gangues, depois apoie a integração social e econômica e, por último, promova políticas inclusivas para a prosperidade dos imigrantes em suas novas comunidades. Porque, infelizmente, como está agora, jovens com oportunidades limitadas vivendo em bairros desfavorecidos são candidatos ideais para o recrutamento de gangues.
Em diversos países ocidentais, o crescimento ou surgimento de mercados de drogas resultou em mais disputas territoriais, perpetuando o ciclo de violência. Pois à medida que a demanda por drogas ilegais aumenta em uma região específica, a competição pelo controle do mercado resultante também aumenta. E assim parece que para abordar adequadamente essa questão, será necessário uma abordagem holística. Uma que aborde tanto a violência por trás das disputas territoriais, quanto a crescente demanda social por drogas ilegais. Gostaríamos de saber sua opinião sobre o assunto. A abordagem autoritária de Bukele é a única maneira de resolver o problema da violência de gangues? Como a imigração pode estar ligada ao envolvimento com gangues? Existe uma conexão entre o aumento da atividade de gangues e a demanda por drogas ilegais? Conte pra gente o que você acha nos comentários abaixo. E se este vídeo te interessou, sinta-se à vontade para conferir nosso vídeo sobre como a geografia tornou Alcatraz impossível de escapar, ou este outro sobre uma ilha que é ainda pior. Obrigado por assistir.